A gente está na Parashá Bechalach, é um momento épico. Me dei conta que eu nunca tinha feito um estudo dessa Parashá. E essa Parashá, ela tem o nome dela, Bechalach, tem a mesma forma literária de Bereshit. Bereshit é no começo. E Bechalach é no envio, Shalar. Né? Tem outra Parashá, Shelar, Lehá. E isso quer dizer alguma coisa, né? Assim como no Bereshit, que é no começo, aqui a gente vai ter esse momento que o povo sai do Egito. Depois das 10 pragas, eles saem apressadamente e, finalmente, o faraó desiste e envia o povo. Só que, em vez deles irem por um caminho mais curto, eles vão para o caminho que Deus indica em direção ao Mar Vermelho. Aqui tem um comentário que talvez Deus estivesse muito preocupado que qualquer dificuldade o povo quisesse voltar. E se estivesse muito fácil, eles voltariam muito rápido. E Moisés leva uma coisa interessante, que ele leva a pedido que José, né, na época, pede que quando o povo se saísse do Egito, levasse os seus ossos, e Moisés assim o faz. E eu achei interessante porque logo no começo de Êxodo, o faraó esquece, né, da história de José no Egito, e aqui faz uma referência que o povo está levando os ossos de José, ou seja, vamos ficar com a memória, vamos ter uma história. Sem memória não há história. Então, acho que faz uma referência a esse esquecimento do faraó. O povo, então, acampa em Pi-Ahirot, entre Migdal e Yama. Pi-Ahirot, ou podemos dizer Pi-Heirut, vem dos Shores de Heirut. O que quer dizer? Pi, boca, Heirut, liberdade. Eles vão acampar num lugar chamado Boca da Liberdade. Eu não tinha me dado conta disso, primeira vez que isso me chamou a atenção, e eu acho isso muito lindo, que eles estão ali para um início, para um começo. Essa Parashá vai falar, né, da abertura do Mar Morto, e me deu essa ideia, né, de que estamos ali num momento de escolha, num momento de quase podemos dizer assim, um nascimento. Muito lindo isso. Um acampamento entre o mar, que representa o desconhecido. Na filosofia, a gente fala do mar como errância, né? A gente entra no mar, não sabe qual direção, não tem caminhos, a gente não sabe o que tem por baixo, é um total desconhecido. Então, o povo está entre o mar e Migdal, que são torres, são montanhas, são limites. É um verdadeiro impasse. E esse lugar também é o lugar que é a boca da liberdade. Como entrar nessa liberdade? Nessa altura, o faraó já tinha desistido, já estava arrependido de deixar o povo sair. Imaginem quantos milhões de escravos que estavam ali à disposição, e, de repente, ele ficou esvaziado. E aí ele colocou o exército dele, que era um exército ultramoderno, cheio de carruagens, pessoas e soldados armados, botou atrás do povo. E esse exército foi se aproximando. Tem todo um jogo, né, que Deus estava iluminando lá o caminho do povo enfim, estava direcionando também o exército, e, de repente, o povo percebe que o exército está se aproximando, e ele reage. Ele reage e fala, foi por isso, né, foi por não haver sepulcros e um cemitério, túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrer no deserto? Foi a primeira reclamação. E me chamou a atenção que é uma reclamação que tem dois componentes. Primeiro, que você se vitimiza colocando a culpa no outro, né? Foi isso que você quis fazer, nos trazer para morrer aqui e não lá? Né? Você que está nessa responsabilidade muito cínica, irônica. Como assim? Depois de tudo que eles fizeram das 10 pragas, vão para o Egito para morrer? Trouxe a gente para morrer aqui? Ou seja, uma coisa super violenta, super pouco polite, né? Pouco delicada. E a gente pode falar, então, que essa posição vitimizada é sempre colocando a culpa no outro. O outro é culpado do que está acontecendo, e esse cinismo, né, está tentando ridicularizar o outro, está querendo dizer que o outro fez alguma coisa absurda.
é um medo também disfarçado de uma superioridade, de uma arrogância, né? Uma ironia como ataque. O rabino Jonathan Sacks disse: é possível tirar o povo escravizado da escravidão, né? Mas é difícil tirar a escravidão de dentro do povo. E aqui está o nosso desafio de pensar o que é essa postura. A liberdade existe coragem e responsabilidade. Coragem é agir com o coração. E responsabilidade é você poder responder, é você poder falar por si. Não é o outro que atende, né? Não é o outro que responde por você. O povo queria segurança, a mesma segurança que eles tinham no Egito. E eles estavam naquela situação encurralados. O Midrash fala que nesse acampamento estavam divididos em 4 grupos. Um mais ligado à desistência. Ele preferia se atirar no mar por desespero e dizia que era melhor morrer do que voltar, do que voltar a ser escravo. Ia ser muita humilhação, ia ser muito ruim. O segundo grupo falar, não, melhor voltar para o Egito. Melhor voltar para o Egito, não adianta, a gente não vai conseguir, melhor desistir e voltar. Então, 2 tipos de desistências. E tem os resistentes, mas também bastante ineficientes. Um queria brigar de qualquer maneira, enfrentar o exército, totalmente impossível, um exército armado, cheio de cavalos, também iam todos morrer. E o 4º grupo, que queria ficar rezando, pedindo a Deus que trouxesse novamente um milagre para resolver a situação, ou seja, terceiriza e vamos aguardar, passivamente. O outro queria lutar ativamente e o outro queria apenas um milagre, passivo. Só que o Moisés fala para o povo não ter medo, que Deus ia fazer alguma coisa. E Deus diz, marchem, andem, sigam. Mas o povo estava paralisado, ninguém se movimentava. Até que Nachshon ben Amidav entra no mar. Quando ele está com água por aqui, pelo nariz, o mar se abre e o povo, então, consegue atravessar e anda no seco. Todos nós temos aversão a mudanças, né? Só que o nosso organismo está sempre se adaptando a situações novas. Mas, dependendo do grau de mudança, a gente pode ter uma adaptação funcional ou uma adaptação disfuncional. Mas a gente está falando de um grupo que tinha uma mentalidade escravizada, ela estava acostumada a viver de um determinado jeito. As pessoas ficam apegadas, né? Apegadas ao seu modo de viver, mesmo que ele seja ruim, né? A segurança e o conforto faz com que todo mundo também se acomode de alguma forma. A gente mesmo, né? A gente mesmo se acomoda, a gente vive em situação difícil, de estresse, de violência, de assalto, de corrupção, e a gente vai se adaptando. Meu filho morou, por exemplo, muito tempo fora, ele fala, mãe, é difícil quando a gente volta a ficar tão tenso, a gente anda tenso o tempo inteiro. Aí ele voltou e falou assim, aqui eu tenho um estresse tão mais baixo, ele está morando na Espanha, então, assim, a gente se adapta, é impressionante. Muita gente pergunta, como é que você consegue morar tranquilo? Não sei se é tranquilo, mas a gente, de alguma maneira, vai se adaptando. E a gente também se adapta a gente mesmo, aos nossos padrões, a nossa forma de existir, mesmo que ela esteja disfuncional, mesmo que a gente não esteja feliz, mas a gente se adapta. Mas voltando a Paraxá, quando o povo, então, termina a travessia, o exército do faraó depois entra pelo mar e Deus, né, manda Moisés baixar lá o cajado e todo mundo morre afogado, mas eles fazem a travessia e Miriam puxa lá uma dança, um canto, e todos eles cantam e se divertem, e nós temos na nossa reza o Shirat Hayam, né, que é a reza, a primeira poesia da Torá, e que a gente reza em agradecimento, em louvor a esse momento de nascimento ali, dessa passagem pelo Mar Vermelho, que é a passagem, assim, como se fosse um nascimento mesmo, né, um nascimento para uma outra fase. Mas toda essa alegria termina 3 dias depois, que o povo começa a reclamar de sede, que não tem água, e a água era amarga, estava em Marata, água amarga, e aí, então, Deus
coloca águas numa árvore, referência aqui a Tu B'Shvat, então a água começa a nascer dessa árvore, aí, e água doce, e o povo sossega, e daqui a pouco o povo sente fome, começa a reclamar, o que você veio, o que você trouxe a gente aqui, que a gente vai morrer de fome, que a gente não tem comida, bom era no tempo do Egito, que a gente tinha pão, tinha carne, tinha pepino, tinha tudo, o que a gente veio fazer aqui? Aí Deus manda maná, né? Tem a comida para uma porção diária, todos os dias, dando ordem que cada um pegue uma porção única, que não exagerem, não precisa pegar para o dia seguinte, só na sexta-feira que tinha que pegar a porção dupla para o Shabat. Mas todo mundo exagerava e a comida apodrecia, fedia, era uma coisa horrorosa, até que eles entenderam que podiam ter fé, que não precisavam pegar para amanhã, que amanhã ia ter uma outra porção. E aí o povo se aquietou. Mas continuavam reclamando depois de sede de novo, e ficavam reclamando, dizem que nessa paraxá tem o maior número de reclamações das outras paraxió, tem umas 7 aí. Mas, enfim, na boca da liberdade, que é esse momento que eles estavam, né, é um momento de um temor máximo. Em qualquer situação das nossas vidas, quando nos damos o direito de escolher e romper nossos padrões, precisamos dar sempre o primeiro passo. Precisamos acreditar que não estamos sós, mas precisamos dar o primeiro passo. A fé não é esperar milagres, mas dar o primeiro passo. Deus age depois. Cada um deve estar atento aos nossos padrões, o que nos escraviza, mas que a gente possa refletir a direção que a gente vai tomar. Não adianta colocar a culpa no outro, não adianta zombar, não adianta ridicularizar, não adianta, a gente tem que entrar em contato com os nossos medos, porque a nossa raiva, a nossa irritação dissimula ou encobre os nossos medos, encobre os nossos temores. E é muito mais fácil sentir raiva, colocar a culpa em alguém, do que a gente assumir responsabilidade sobre os nossos passos. Eu acho importante a gente refletir que grupo que a gente está, né? O dos passivos, o dos ativos, o que fica na espera de milagres, né? Ou aquele atrapalhado que vai se impulsivamente, reativamente fazendo qualquer coisa. Na boca da liberdade, a gente sempre é chamado a fazer uma escolha, não a partir de ironia, de raiva ou de fuga, mas de uma coragem de assumir os nossos desejos. Que a gente possa atravessar com fé, com limites que nos organizam, com poesia que nos sustenta e com passos que abrem mares. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.